Olá! Hoje a gente vai conversar sobre uma pergunta que, no fundo, define o nosso mundo. Por que a ciência é tão importante, afinal? E olha, essa não é uma questão só para cientistas, é para todos nós. Para a gente entender isso de verdade, vamos seguir por um caminho de perguntas-chave para chegar no coração do assunto. Vamos começar? E o nosso ponto de partida é justamente essa ideia. A ciência, na essência, é como se fosse a nossa lente para conseguir entender a natureza. Não é sobre decorar um monte de fatos, sabe? É muito mais sobre uma busca sem fim por respostas. Um método para a gente poder questionar o universo. É essa busca que a gente vai investigar agora. Certo, mas antes de entender o porquê da importância da ciência, a gente precisa alinhar uma coisa: o que é ciência de verdade? Deixando de lado os estereótipos, sabe? Então, nossa primeira parada é a pergunta mais fundamental de todas. No fundo, é isso. Pensa assim, é a curiosidade humana que todo mundo tem, só que de um jeito organizado, transformada num método. É aquele impulso de olhar para o céu, para um vírus no microscópio, ou até para o nosso próprio cérebro e perguntar: tá, mas como é que isso funciona de verdade? É um esforço de muita gente, construído ao longo do tempo. Mas, ó, é importante lembrar que ciência não é uma coisa parada, tipo um livro de regras que nunca muda. Pelo contrário, é uma jornada, uma busca que não para a gente compreender as coisas, uma busca que, nossa, atravessa séculos e conecta gerações inteiras, fazendo as mesmas grandes perguntas. E quando é que essa jornada toda começou? Bom, a resposta é simples: desde sempre. Desde que o primeiro ser humano olhou para o céu à noite e se perguntou o que são aquelas luzes, a ciência já estava nascendo ali. E essa mesma curiosidade, lá de trás, hoje tem telescópios espaciais e sequenciadores de DNA e continua movendo a nossa história. Ok, agora vamos sair um pouco das ideias e ir para o lado mais prático. Como é que essa busca por conhecimento, que já dura milênios, realmente transforma o nosso dia a dia? É aqui que a importância da ciência fica, uau, absolutamente clara. E aqui está a conexão mais importante. O conhecimento da ciência não é só para ficar guardado. O grande objetivo é pegar o que a gente aprende sobre o universo e transformar isso em algo que melhore de verdade a nossa saúde, a nossa casa, o nosso planeta. E é aqui que a gente vê a ciência na prática. Na saúde, por exemplo, pense nas vacinas, que praticamente acabaram com doenças terríveis como a varíola e a pólio. Na alimentação, teve a Revolução Verde, que usou a genética para criar colheitas mais fortes e alimentar bilhões de pessoas. E na energia, a física nos deu a energia solar e a eólica, que estão redesenhando o nosso futuro. Cada um desses avanços nasceu da pura investigação científica. E em nenhum lugar esse impacto é mais nítido do que na saúde. O número de vidas salvas pela ciência nossa, simplesmente não dá para calcular. Doenças que há um século eram uma sentença de morte, tipo tuberculose ou até um simples corte infeccionado, hoje são totalmente tratáveis. É uma vitória gigantesca da curiosidade humana posta em prática. Bom, a gente já viu o que é a ciência e por que ela é tão vital. Mas quem são as pessoas por trás dessas descobertas? Quem é que move essa grande engrenagem do conhecimento? A imagem que vem à cabeça é sempre a do gênio isolado em um laboratório, né? Quase uma figura mítica. Mas a realidade é muito mais próxima da gente e, sinceramente, muito mais inspiradora do que isso. No fim das contas, tudo se resume a isso: curiosidade. O motor por trás de cada vacina, de cada telescópio, de cada linha de código é essa vontade, simples mas poderosa, de entender como as coisas funcionam. É a necessidade de resolver o quebra-cabeça que a natureza apresenta pra gente. E é aqui que tudo se conecta. A sementinha da ciência não pertence a um grupo fechado de gênios. Ela existe em qualquer pessoa que já olhou para o mundo e fez uma pergunta. É uma característica fundamentalmente e lindamente humana. E isso nos leva à nossa conclusão. A jornada da ciência nunca, jamais termina. E ela não termina porque a nossa capacidade de fazer perguntas também é infinita. Cada resposta que a gente encontra abre a porta para um universo de novas dúvidas. E a gente encerra com essa ideia fundamental. A ciência é valiosa não apenas pelas respostas que nos dá, mas por nos dar a coragem de fazer perguntas cada vez melhores. A essência do progresso não está no que a gente já sabe, mas na nossa vontade de sempre questionar. Então, a pergunta final não é o que vamos descobrir a seguir, mas sim qual vai ser a nossa próxima grande pergunta?